o Santos até agora só contratou o Sampaoli. Só ele, mais ninguém, não conseguiu mais ninguém e tal. Deve estar correndo atrás de alguém, imagino. Mas até agora só o professor Sampaoli. É pouco, né? Porque o time precisa de reforços e tal. Você acha, Bruno, começa com você acha que o Santos conquistará os reforços que precisa? Ou vai ficar só com o professor Sampaoli acreditando que ele, com tudo aquilo que ele tem lá, ou com aquilo que ele tem lá, como mão de obra, né? Como o pacote que ele recebeu de jogadores, ele vai poder fazer alguma coisa bacana. Quero ouvi-lo. Então, o Santos, ele não tem... É que existem vários tipos de campeonato, né? Num campeonato paulista, ele pode chegar numa semifinal e vencer os seus adversários, os outros times grandes do estado. Mas pensando num campeonato mais difícil, mais longo, um brasileiro, enfim... não é um time para ser campeão. É que no Brasil, muitas vezes, a avaliação de um bom trabalho é se o time ganhou títulos ou não. E aqui no Brasil, até pelo tamanho do país, pelo peso que os campeonatos estaduais tinham anteriormente, algumas décadas atrás, criou-se uma coisa de que todo mundo tem condição de ser campeão, de que tem 10, 12 times que podem ser campeões brasileiros todo ano, que não é uma verdade, né? O Campeonato Brasileiro nos últimos anos, ele deixa claro que 4, 5 times no máximo entram no Brasileiro brigando pelo título. Eu acho que eu tô sendo até bonzinho demais. Não sei se tem 4 ou 5 times, mas o máximo é isso. E o Santos hoje não está entre esses times que entram no Campeonato Brasileiro para ser campeão. No mata-mata pode acontecer. Então, um bom trabalho, nesse caso do Sampaoli, que é o técnico, mas de qualquer outro técnico hoje no Santos, não é título brasileiro, título de uma Libertadores, que o Santos não disputará em 2019, mas disputou nos últimos anos. Hoje o Santos não tem condição de brigar por esses títulos, tem condição de brigar por outros, por títulos menores, uma Copa Sul-Americana, como ele vai jogar, ele pode chegar. Até Copa do Brasil é um pouco mais difícil, até porque ele vai jogar desde a primeira fase, só sobram 5 dos 80 que começam, depois entram mais 11. Então a Copa do Brasil dificilmente não vai para um time que está na Libertadores pelo formato atual. Então a realidade do Santos é que ele pode fazer bons campeonatos, e num brasileiro, por exemplo, para mim um bom campeonato para o Santos é brigar por uma das últimas vagas na Libertadores. Cobrar mais que isso é não saber a realidade. Pode ter um bom trabalho sem título, e eu acho que hoje o Santos não briga por grandes títulos. E o nosso Gabriel Dias? Diga, Gabriel. Eu vou nessa linha do Bruno. Acho que o Cuca já deixou o time acertado finalizando o Campeonato Brasileiro desse ano. Alguns reforços chegaram, Carlos Sanches, o Délis Gonzalez, jogadores importantes que fizeram ali o Santos sair daquela incômoda zona do rebaixamento. O Sampaoli vai ser um atrativo para alguns jogadores, ainda que o mercado esteja um pouco lento para o Santos. Acho que o Sampaoli em si já vai trazer alguns jogadores de peso. Ainda há questões aí que não se resolveram, por exemplo, essa do Bruno Henrique, que está na berlinda, né? Afinal, o Flamengo deu uma proposta, o Santos primeiro não queria mais jogador, depois que o Sampaoli chegou, já disse que é pro Bruno Henrique esperar, vai ser uma questão financeira, então o Sampaoli vai ter que começar a analisar as peças que ele quer pro ano que vem. Alguns jogadores estão saindo, o Dodô tá nessa discussão se fica, se não fica, o Pituca mesmo também já tá dando sinalizações que não vai ficar mais. O Sampaoli vai ter que correr, afinal o Campeonato Paulista começa daqui a pouco, e como você diz, né, Vanderlei, a pré-temporada também começa, dia 3 de janeiro, os caras já tem que estar com o elenco pronto, né? Tá chegando. Diga, Daniel Lian. E ele já começa aí o trabalho já nessa semana, então na primeira semana aí de 2019, então é preciso correr aí. O Renato tá na Espanha negociando aí jogadores, tem nomes sigilosos. A única grande contratação mesmo, por enquanto, tá no banco de reservas, que foi o próprio treinador, o Sampaoli. O Santos tem que lutar aí para segurar alguns jogadores. Segurar o Dodô seria importantíssimo. Também o Bruno Henrique. Tem até especulação de que o próprio Vitor Ferraz pode estar deixando aí o Santos e seguindo para o São Paulo. Já perdeu aí o Léo Cittadini, o Robson Bambu, o próprio Gabigol. Enfim, o Santos precisa se reforçar para tentar a coisa melhor aí para a próxima temporada, e principalmente segurar aí as peças, né? Não pode ter uma debandada geral, senão a coisa vai ficar complicada já para esse início de trabalho do Sampaoli. A gente tem que analisar o seguinte: claramente o mercado de transferências nessa virada de ano é um mercado que não ficou aquecido em nenhum momento. Não ficou aquecido em nenhum momento. Qual o motivo que vocês acham? Falta de dinheiro ou aumento da responsabilidade da cartolagem e não fazer bobagem e não gastar mais do que pode gastar, né? Ou falta de alternativas?
Você pode colocar um terceiro quadradinho aí como alternativa. Não tem ninguém para contratar. Essa é uma. Eu vou repetir. A outra, falta de grana, né? Ou aumentou a responsabilidade dos dirigentes, apertou o rabo. Tipo assim, a coisa ficou tão ruim nos últimos tempos, estouraram tanto caixas por aí, aumentou a fiscalização, cresceram os olhos em cima daqueles que comandam os clubes, ou não é nada disso? É outra alternativa. O que vocês acham? Esse desaquecimento de transferências? Bom, eu acho que tem algumas questões aí. Falta de dinheiro em alguns clubes, né? Alguns têm dinheiro para investir, outros não. Então, e cada vez mais, né? Como eu falei na questão de disputar títulos, não são 10, 12 times que lutam por título brasileiro, como não são 10, 12 times que lutam pelos principais nomes do mercado. São poucos, talvez os mesmos aí que eu falei, de 4 ou 5 que lutam por título brasileiro, são os que têm grana para investir, são poucos. E aí tem uma outra questão que é o mercado brasileiro, onde ele está. O mercado brasileiro hoje, ele não tem grandes nomes que vão valer a pena um grande investimento, né? O que, nem que seja na parte técnica e também na parte política, que isso pesa muito. Às vezes o cara faz um grande investimento por uma questão política, né? Para se fortalecer politicamente dentro do seu clube. E não são tantos nomes que vão valer a pena para o cara também se fortalecer politicamente. Não são tantos falar, eu investi uma grana nesse cara e a contratação desse cara vai me dar alguma força política. São poucos, né? Porque os principais jogadores do Brasil vão para a Europa e tem alguns que vão para a Ásia. Então ficam poucos aqui. O Pablo era um deles. O São Paulo fez um grande investimento no Pablo. Terminou bem o ano, então era um nome que causaria algum impacto. E o São Paulo fez um grande investimento. Palmeiras, quando quer, faz. O próprio Corinthians parece que está disposto. O Flamengo tentou o próprio Pablo, chegou a um limite, mas o Flamengo é um time que provavelmente vai fazer um grande investimento. Fez no Vitinho recentemente. Então, acho que tem a falta de nomes que causam impacto e também são poucos times que têm dinheiro para investir. Fala, Daniel Lian. Eu acho que são poucas as alternativas, tem que ter um olho muito bom para fazer uma contratação específica e para tirar muito dinheiro aí dos cofres dos clubes. Aliás, os clubes estão aí bastante endividados, são poucos os que têm as contas em dia. Agora, em relação a essa questão de dirigente, eu não acredito não. Eu acho que dirigente, se precisar para livrar a cabeça dele, vai lá e estoura o cofre para atender demandas que a torcida pede. Muitas vezes não é nem um jogador do foco do time, mas a torcida acha bom, pronto, vai lá e contrata o que a torcida quer. Então, os dirigentes eu acho que não tem aí muita responsabilidade ainda, precisa melhorar muito a cabeça do dirigente no futebol brasileiro e principalmente profissionalizar os departamentos de futebol do futebol brasileiro.